Paz do Senhor, tudo bem com vocês? Hoje eu vim compartilhar um pouquinho com vocês sobre o profeta Elias, né? Dando continuidade ao livro, né? Que eu tô lendo e que o Senhor tem falado comigo. E em Tiago 5, 17, 18 diz assim: Elias era humano como nós, ele orou fervorosamente para que não chovesse, e não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Orou outra vez e os céus enviaram chuva e a terra produziu seus frutos. Elias era um profeta do Senhor, né? E ele disse ao mau rei Acabe que não cairia, né, uma gota de chuva, né, sobre a terra de Israel durante aqueles anos, né? Mas seria de acordo com a palavra do Senhor, que o Senhor já havia falado para ele, né? E durante todo aquele tempo de seca, né, Deus cuidou de Elias, primeiramente, né? Ele o escondeu próximo, né, ao ribeiro de Querite, enviou os corvos para levar comidas, né? Depois, quando o ribeiro secou, não havia água para Elias beber, Deus enviou Sarepta, a casa de uma pobre viúva, né, onde supriu as suas necessidades, né? E depois de todos esses anos, o Senhor enviou Elias, né, de volta ao rei Acabe, né, para informar que iria vir chuva, né? Só que Acabe, ele era um homem muito mau, muito mau, né? E onde existe maldade, sempre haverá seca e fome, né, de alguma espécie. E quando as pessoas não estão servindo a Deus, sempre sofrem, né, alguma privação, tanto espiritual, né, quanto física, né? E Elias, quando foi de encontrar Acabe, ele disse para Acabe, né, vá comer, pois já ouço o barulho da chuva, né, pesada. E Acabe ficou muito furioso com ele, né? Porque ele, assim, ele queria ver todo mundo, menos Elias, né? Porque Elias já tinha decretado que não haveria chuva, e foi o que aconteceu. E aí Elias voltou falando assim, vá comer, se prepare que eu já ouço o barulho de chuva. Então ele ficou muito furioso, Acabe, né? E ele acaba, né? Ele e a sua mulher, né, que era uma mulher muito cruel, a Jezabel, que eles precisavam mudar, né, Elias falou que eles precisavam mudar os seus caminhos perversos, né, e depois de muitos anos, né, de fome, né, Deus enviou Elias novamente, falando que iria chover, né. E Acabe e Jezabel, eles não podiam suportar a presença de Elias, né, do profeta do Senhor, né? E é assim como nós, né? Porque você já percebeu como as pessoas más odeiam você sem motivo algum? Eu não sei você, mas eu já passei por isso, sabe? A pessoa é tão ruim que ela odeia você sem ao menos ter sentido, sabe? Ali, Elias era um profeta do Senhor, ele era um servo do Senhor, então ele só falou o que o Senhor havia falado com ele. E ele falou isso e ele obedeceu a voz do Senhor, né? E quando o Senhor mandou ele novamente para lá para falar que haveria chuva, ele obedeceu ao Senhor novamente e foi, mesmo, né, sabendo que, né, Acabe e Jezabel não queria ver ele de maneira alguma, né? E Elias, né, acabou se apresentando a Acabe, e só isso foi o suficiente para deixar o Acabe enfurecido, né? Embora ele quisesse chuva, Acabe não queria que Elias estivesse naquele lugar, né? E não creio que naquele momento, quando Elias falou para Acabe, vá comer, né, e se prepare, beber, pois já ouço barulho de chuva, eu creio que ele não tenha ouvido isso no plano natural, que é onde nós vivemos. Eu creio que ele sentiu isso no plano espiritual, né? Porque depois de tantos anos, né, na seca, né, eu acho que realmente foi uma provisão do Senhor, né, mostrando para ele. E mesmo assim, ele já falou para Acabe, sem ao menos ter total certeza, mas ele tinha fé daquilo que ele estava falando, ele estava convicto daquilo que ele estava falando, né?
E Elias simplesmente agiu pelo Espírito Santo de Deus, né? Ele acreditava no que o Senhor dizia a ele e, com base nisso, ele falou antes de ver a manifestação, né? E é claro que antes disso, né, nesse decorrer, né, Elias profetizou, né, e mesmo assim o Acabe ficou muito furioso, né, e ele simplesmente estava vendo de acordo com aquilo que o Senhor tinha dito para ele, né. E aí, o que acontece? Elias simplesmente ele tomou uma atitude, né? Ele pediu para que, se eu não me engano, ele pediu para que um servo acompanhasse ele, né? E aqui deixa claro, né, que ele subiu para o monte, né, com um servo que Deus pediu, porque Deus enviou Elias dizendo que era tempo de chuva naquele lugar, né? E Elias só foi cumprir o chamado que o Senhor pediu para ele. Ele simplesmente foi e falou para Acabe: olha, agora é o tempo de chuva, né? E a gente tem que aprender a responder ao diabo, né? Porque ele fica ocupando a nossa mente, falando, né? Não vai acontecer, não vai dar conta, né? Então, Acabe fez o que Elias falou, né? Foi comer e beber. E Elias, ele subiu até o monte, né? No alto do Carmelo, e dobrou-se de joelhos ao chão e pôs o rosto, né? Em volta, entre os seus joelhos, né? E ele disse para um dos servos: vá e olhe na direção do mar. E o servo olhou e disse: não há lá nada lá, porque ele via no lado espiritual que haveria chuva, mas no natural não havia nada, nem sinais de chuva, né? E mais uma vez Elias mandou: volte para ver, né? Falou para o seu servo. E na 7ª vez o servo olhou para Elias e falou assim: uma nuvem tão pequena quanto a mão de um homem está se levantando sobre o mar. Amém? Então Elias pediu para o servo: vá dizer a Acabe, prepare o seu carro e desça antes que a chuva o impeça. Enquanto isso, nuvens escuras apareceram no céu e começou a ventar e a chover forte, e Acabe partiu de carro para Jezreel, né? Jezreel, né? Então, o poder do Senhor, ele veio sobre Elias, né? Porque ele, prendendo, né, a capa com o cinto, né, correu à frente de Acabe por todo o caminho, né? Então, o poder do Senhor, ele veio sobre Elias para falar, né, que era aquilo que ele deveria fazer, e Elias simplesmente cumpriu aquilo, né? E depois de anunciar a Acabe, né, o que estava para acontecer, com muita abundância, que era a chuva, Elias subiu ao topo do monte, né, e ali ficou de joelhos no chão, com a testa, e nessa posição ele simplesmente adorou, né? Elias mandou o servo correr para avisar, né, como eu falei, e nesse momento Elias, ele não desistiu, né, porque ele pedia para o servo olhar à frente e eles não viam nada, porque no natural eles não viam, mas antes o Senhor já havia falado para ele no espiritual que haveria chuva, né? Então ele só entregou e aguardou. E aí o que ele fez? Ele se posicionou no Senhor e esperou. Assim o que a gente deve fazer, como eu falei, né, esses dias atrás, que a gente tem que se posicionar com o Senhor, que a gente tem que estar disposto ao Senhor, dobrar os nossos joelhos e aguardar, porque o Senhor vai fazer, né? Porque aquilo que o Senhor começou, Ele vai completar em nós. Amém? E a adoração, quando a gente tem uma adoração forte, ela fortalece a nossa fé, né? E a dúvida poderia ter feito Elias desistir, né? Naquele momento ali em que ele estava orando, né? Mas ele não desistiu, porque ele tinha a plena convicção que era aquilo que o Senhor ia fazer. E ele confiou no Senhor. Ele simplesmente confiou, né? E em Romanos 4 nos diz que Abraão não tinha absolutamente nenhuma razão humana para ter esperança,
né? Então a dúvida e a incredulidade se levantaram contra ele, né? Mas não o derrotaram. Ele se tornou forte, né? E a mesma coisa, louvor e adoração, né? E o servo de Elias poderia ter lhe dito, né? Elias, deixa de ouvir essa voz aí e vamos se mandar, porque não é isso que vai acontecer, né? E cada vez Elias se prostrava ali ao chão e pedia para que seu servo continuasse olhando, porque ele tinha convicção daquilo que o Senhor já tinha falado para ele, né? Ele tinha fé daquilo que o Senhor estava falando para ele, né? E diante dessa palavra, né, Elias, quando ele ouviu o servo dizendo, vejo uma mão, né, uma nuvem do tamanho de uma mão de um homem, Elias se levantou e ficou clamando ao Senhor, né, gritando, aleluia, né, aleluia, aleluia, né. Então, quando a gente adora ao Senhor, Ele envia uma chuva do Espírito Santo sobre nós, né, sobre as nossas vidas, né. Então, que a gente simplesmente tome essa posição, louve, né, adore ao Senhor, dando Ele toda a glória, antes mesmo da gente ver a mudança, que foi o que Elias fez, né? Antes mesmo dele ver o que ia acontecer, ele simplesmente adorou e louvou ao Senhor, né? Mesmo, né, mediante aquela situação, ele simplesmente adorou ao Senhor, né? Entregou aquilo. Então, se a gente realmente, né, se apegar à palavra do Senhor, né, a gente sabe que a nossa bênção é garantida, né? E nós veremos mudanças positivas sobre nós, né? E se a gente quiser realmente ter vitória sobre, né, o poder do inimigo, que a gente aprenda a seguir o maravilhoso plano de Deus, né? Porque Deus, ele tem um plano para todos nós, né? E a gente tem que entender que a gente não tem que lutar contra as coisas naturais, a gente tem que adorar, né? Porque em Efésios 6:12 diz, né? Pois a nossa luta não é contra os seres humanos, né? Não é contra os seres humanos, nem a carne, nem o sangue, né? E sim sobre as, né, potestades. Então, provavelmente a maior guerra que a gente enfrente, né, nessa vida é aquela que nós mesmos colocamos dentro de nós, né? E lutando, né, para que as coisas sejam, né, naquele momento, naquele instante, né? E só que a gente tem que encontrar, né, o lado espiritual das coisas. Porque eu tava falando ontem mesmo com uma amiga minha e eu falei pra ela, eu falei assim, olha, o nosso relógio não é o mesmo relógio de Deus. Então a gente tem que aguardar o tempo de Deus, por mais que demore. Gente, eu sei que demora, eu sei, e pode ser que não demore, às vezes Deus faz assim e acontece, mas às vezes Deus olha e fala assim, não, eu vou te lapidar, eu vou te moldar e aí sim eu vou entregar a sua bênção. E eu vivo isso. Amém? Eu vivo isso sou convertida, né, há 15 anos, mas que realmente eu encontrei a Jesus faz 5 anos. E eu sei o quanto o Senhor vem me lapidando, né, para Ele entregar aquilo que Ele deseja para mim, né? E a salvação, ela é a nossa bênção, né? Então, existe muitos cristãos, né, que chegarão no céu por terem nascidos, né, de novo, mas sem nunca terem se beneficiado realmente da jornada, pois nunca aprenderam a desfrutar, né, daquilo que o Senhor tem, né? Então, o motivo pelo qual nunca apreciamos, né, as nossas próprias vidas, né, é porque nós temos uma guerra interna dentro de nós. Então, a gente tem que parar de lutar contra a nossa própria carne, gente.
A gente tem que parar, a gente tem que, sim, na verdade, não parar de lutar contra a nossa própria carne, que a gente tem que continuar. Mas eu digo assim, a gente tem que parar de lutar e adorar ao Senhor. Porque é isso que Ele deseja de nós, sabe? E a gente fala, né, que sobre as nossas muitas provações que a gente passa, né? E a maioria delas é dentro de nós mesmos, né? E temos mais problema com a gente mesmo do que com o diabo ou com qualquer pessoa na Terra, né? Porque isso daqui é o que faz a funcionalidade de tudo do nosso corpo. É isso daqui que fala, você não faz, você não pode, você é a gente contra a gente mesmo, né? E a gente pode ser transformado enquanto adoramos e contemplamos o Senhor. Não enquanto nós olhamos para nós mesmos, contabilizamos as nossas falhas, mas enquanto a gente não mudar, isso não muda. Amém? E em 2 Coríntios 3,18 diz assim: E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Amém? Eu creio que eu quero mudar e creio que você também, que está escutando esse vídeo também, né? E pra gente mudar, a gente precisa começar a mudar os nossos comportamentos, né? E isso, né, que é uma estabilidade, né? A gente tem que andar numa medida de amor, né? A gente tem que andar com os frutos do Espírito, né? Querer ser bondoso, né? Bondoso para com os outros, né? Mesmo que a gente não sinta, né? Que, nossa, eu não vou ser bondoso com aquela pessoa que me machucou e tal. Mesmo que a gente sinta esse sinal, a gente tem que continuar sendo bondoso, né? E a gente tem que demonstrar esse caráter, né? De Jesus Cristo. Porque mesmo quando as coisas se levantam contra nós e a gente não esteja conseguindo, né, o que a gente quer da nossa vida, né? A gente tem que demonstrar esse caráter de Cristo em nós, porque nós fomos escolhidos, nós temos um chamado, nós temos um propósito para que o Senhor cumpra em nós, e a gente tem que ser semelhança de Cristo, por onde a gente for, amém? E a gente não pode fazer isso sozinho, né? A gente recebe o auxiliar, né? Que é o Espírito Santo, né? Para nos ajudar a sermos semelhantes a Cristo, né? Que a gente tem que lembrar que a gente não pode fazer nada sozinho, né? Que através do poder do Espírito Santo dentro de nós, somos capazes de ser doces, gentis, amáveis, né? Permanecermos calmos, né? Quando tudo ao nosso redor parece estar uma loucura, uma montanha russa. E nós temos que simplesmente deixar o Senhor, né, trabalhar em nós, não lutar, adorar, né? E o tempo necessário para que as mudanças aconteçam, né, são 3 apenas, que eu deixei aqui anotado. Quanto tempo levamos para concordar com Deus sobre realmente termos o problema que Ele diz que temos? A gente tem que entender primeiramente o que Deus está falando para nós, que a gente tem um problema e a gente precisa aceitar isso e a gente precisa curar, amém? Quanto tempo levamos para parar de dar desculpas colocando a culpa nas outras pessoas? Porque todas as vezes eu falo por mim e por outras pessoas que eu já acompanho, que as pessoas falam, porque é culpa de fulano, culpa de ciclano. Não, a culpa às vezes está dentro de você e você não enxerga. E Deus já te mostrou, só que você ainda continua achando que é do fulano, né? Então vigiar e orar, irmão. E por último, quanto tempo passamos estudando a palavra sobre Ele, adorando, realmente acreditando que Ele está operando em nós. Amém? Deus, Ele está tentando trabalhar em nós todos os dias das nossas vidas, nas nossas casas, nas nossas famílias. Ele está sempre presente, né? Ele se chama Eu Sou, né? E não eu fui, eu vou, eu irei. Ele é Eu Sou. Ele é presente, né, na nossa vida, em todos os momentos, né? Ele é um cavalheiro, né? Ele nos dá força, né? E ele precisa ser convidado,
né? À medida que nós convidamos o Espírito Santo para habitar em nós, ele tem livre acesso a fazer tudo, né? Agora, se a gente não convida, ele não vai chegar no teu coração e arrebentar a porta do teu coração para entrar. Ele tá à porta, é você abrir, é você invocar ele, né? Chamá-lo, né? A sua existência. E à medida que a gente vai se aproximando, tendo essa intimidade com o Senhor, né? A gente consegue descansar, né, sobre a mão do Senhor Jesus Cristo, né? E começamos a nos remodelar de acordo com a sua intenção, né? E ele sempre fará um bom trabalho em nós, né? Se entregarmos em suas poderosas mãos tudo aquilo que nos, né? Aqui, ó, nos gera algo, né? Que eu já falei e vou tornar a falar. Toda emoção gera uma oração. Pense nisso, amém? Então a gente libera para Deus trabalhar à medida que liberamos a nossa fé, amém? Então Deus pode transformar a gente, né? À medida de que a gente recebe uma palavra, ouve um louvor, né? E a gente tem que deixar simplesmente liberar Deus para que Ele haja sobre as nossas vidas, né? E eu creio que a gente precisa avivar a nossa fé, né, a cada dia. Olha o que Elias fez, né? E Elias é uma prova viva de fé, né? Porque ele foi, mesmo com um pouco de medo, que eu creio que Elias também estava com medo, né? Como nós, né? Temos medo, né? E a gente tem que ter essa fé, né? Crer que Deus está trabalhando mesmo quando a gente não está enxergando, né? E a gente precisa ser como Elias, né? Não recusar e desistir, né? Até a gente realmente ver os resultados, né? Porque às vezes o diabo e as pessoas, né? À nossa volta, né? A gente é acusado, né? Vocês não estão mudando e tal, que não sei o quê. É simplesmente, gente, continuar a esperar em Deus, porque Deus, ele tá agindo através de nós. Às vezes eu falo assim para as minhas amigas, né, da igreja, eu falo assim, ai, gente, não tô ouvindo a voz de Deus esses dias. Ai, não tô conseguindo ouvir, não tô conseguindo... Porque acontece isso, gente, é normal, a gente é natural, né? E, ao mesmo tempo, eu tenho a plena certeza que ele tá trabalhando na minha vida, porque ele trabalha na minha vida dia e de noite, sabe? Mesmo eu não ouvindo, eu preciso continuar crendo, porque ele está fazendo. E é essa a convicção que eu tenho no meu coração, amém? Então, à medida que a gente adora ele por quem ele é, vemos as coisas que jamais conseguiríamos fazer acontecer e sendo liberada nas nossas vidas, né? E aí somos libertos de frustrações, de medos, né, das emoções complexas. E à medida que a gente adora, o caráter de Deus é liberado nas nossas vidas e começa a se manifestar, né, tudo isso em nós, né? Então precisamos continuar na palavra de Deus se quisermos ser libertos. Amém? E mesmo quando a gente quer desistir, ele não permite que façamos isso, porque ele permanece fiel mesmo quando somos infiéis. Amém? E quando adoramos a Deus pelos seus atributos, eles são liberados em nossa vida, né? Então, quando a gente fala para Deus, eu quero ser bondoso, né? Atribui ele, o Senhor é bondoso, o Senhor é misericordioso, o Senhor é amoroso, tudo isso se reverte a nós, amém? E a gente tem um preço, né, para pagar por tudo isso, né? E esse preço é o sacrifício, né, que a gente tem que fazer, porque quando a gente aceita Jesus, nós temos que abrir mão de muita coisa, né? Aí você fala, nossa, Amanda, é difícil. É difícil. Eu falei, eu sei disso, mas eu abri mão. Eu abri mão da minha carne, eu abri mão de festas, eu abri mão do mundo. Eu vivo no mundo, mas eu abri mão do mundo, porque eu sei que a porta mais estreita, que é a de Jesus Cristo, vai me levar para a glória. E a porta mais larga, ela vai me dar prazer momentâneo. E depois vai passar. Então, assim, qual é a porta que você vai escolher hoje? Pensa nisso. O preço precisa ser pago por ele.
porque Ele pagou o preço por nós. Então, que a gente possa apagar esse preço pelo Senhor, amém? E o Espírito Santo, ele deve ser o guia das nossas vidas, né? Para uma verdade, para a vontade perfeita de Deus, né? Então, eu exorto hoje, nesse dia, firmemente, qual é o preço que você quer pagar para você viver isso com o Senhor? Assim como Elias viveu, assim como Abraão viveu, assim como Josafá viveu, e como tantos outros viveram, como eu vivo, amém? Pense nisso. Deus abençoe, fiquem com Deus, até o próximo vídeo.